Olá, hoje eu vou falar sobre loops em JavaScript. Bom, aqui a gente tem o console onde eu vou mostrar como funcionam os loops em JavaScript. Loops são usados na linguagem de programação para a gente poder repetir tarefas sem ficar escrevendo a mesma coisa várias vezes. A função faz isso daí, porém, se a gente quiser chamar a função 10 vezes ou iterar um determinado array, a gente precisa colocar 10 linhas de código. Então o loop cria essa repetição para a gente, certo? Então eu vou começar aqui usando o while, ok? While é a forma em que, se a gente escreve aqui while, dentro do parênteses, a gente coloca qual é a condição que o loop vai ficar repetindo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, let count, ele vai começar em 0, ok? E eu vou falar, o meu loop, ele vai sair caso o count, ele vai fazer o loop caso o count seja menor que 10. Quando o count chegar em 10, ele sai do loop, ele para de repetir. Então a gente pode colocar aqui console log count, certo? Bom, então esse daqui é o loop é o while significa enquanto em inglês, então enquanto o count for menor que 10, então ele vai fazer isso, count mais, ou seja, está incrementando um valor no count, aí eu estou escrevendo no console log count, e a gente pode ver as 10 vezes que ele passou no loop. E quando a gente chegar aqui fora do loop, o count vai ser 10, porque ele só estava dentro do loop caso o count fosse menor do que 10. Quando ele chegou no 10, ele saiu do loop. Essa é a forma que é mais simples de fazer uma repetição, tá? Então, console log é uma função, então eu estou chamando essa função 10 vezes, ok? Uma outra forma também muito comum é o for. Então, o for tem uma sintaxe um pouco diferente, que é for let, por exemplo, né? O for tem algumas sintaxes que dá para a gente usar. For, a gente vai passar aqui três blocos separados por ponto e vírgula. Let i igual a 0, então eu vou inicializar aqui a minha variável. Aí eu vou falar aqui na segunda parte a condição que vai ser verdade para repetir no for. E aqui o bloco de incremento, tá? I mais, por exemplo, eu podia saltar de 2 em 2, então I mais igual a 2. Eu poderia fazer qualquer cálculo matemático aqui, então aqui é um bloco de incremento, ok? Então, o primeiro bloco do for, a gente tem aqui onde eu inicio minha variável, depois eu tenho a condição da minha repetição, e depois eu tenho o incremento, ok? Se eu der um console log aqui, eu vou escrever aqui for, né? I, por exemplo, e a gente vai ver que no console vai ter o for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e saiu. Por quê? Por que for 0, né? Porque eu comecei ele com 0. Vamos supor que eu começar com 1 aqui, ele vai 1 até o 9, porque ele saiu quando o i era menor que 0. Se eu fizer até o 10, então vai ser aqui, ó, i menor igual a 10. Bom, então aqui eu também posso fazer de invertido, né? O 10, por exemplo, i maior que 1, então enquanto o i for maior que 0, vamos colocar, enquanto o i for maior que 0, então ele vai até o 1, ele vai subtrair 1 do i. Então o i começa em 10, a gente pode ver aqui no console que é 10 até o 1, ok? Esse seria o for. Então o for é muito usado com array, tá? Vamos instanciar aqui um array, então vamos supor que eu tenho todos esses itens no meu array, e eu quero listar cada um deles. Então eu vou falar que o i, ele vai percorrer do índice 0, tá? Até, deixa eu deixar um infinito, uma sintaxe errada aqui, porque esse editor ele roda logo que a gente altera a linha, então ele vai causar um loop infinito, um loop estranho. Então vai deixar a sintaxe errada aqui um pouco. Então o i vai percorrer do 0, o for vai percorrer do 0, do índice 0, até a quantidade máxima de itens no meu array, tá? Então eu vou fazer aqui uma condição que ele vai percorrer enquanto o i for menor do que o array.length. Então eu não coloco aqui menor ou igual, porque eu tenho o array
o length do array vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ok? 5. Porém, o índice do array, que é o que eu estou percorrendo, ele começa em 0. Então, sempre vai ser menor do que o máximo do array, tá? Então, é assim que o for vai funcionar. Ele começa em 0 e vai até o máximo do array. Bom, então eu recuperei aqui a página porque tinha dado um loop infinito durante a digitação. E aí eu tive que fechar a janela e abrir ela de novo. Então, por exemplo, então aqui o índice, vou colocar aqui, ó, índice é 1 e o valor, né, vai ser o que? O array índice. Tá? Então isso é a forma que a gente normalmente percorre um array com o for, ok? Para percorrer todos os itens. Mas existe outra forma de fazer com um array, claro, né? Então uma forma seria o próprio for each do array, né? A gente já viu no vídeo de arrays, como usar o for each. Então o array ele tem algumas funções já prontas que facilitam a navegação por ele, porém a forma de fazer isso de maneira externa é usando o for loop, ok? Lembrando que o for tem outras sintaxes, eu vou colocar mais uma aqui, que seria, por exemplo, o for, vou fazer aqui, let key, ou let index in e o array, ok? Aí a gente consegue navegar todos os índices do array. Deixa eu dar um console log aqui, ó. Console log index, tá? O que a gente vai ter? 0, 1, 2, 3, 4. Essa é a forma mais simples ainda de iterar por todo o array. Aí se eu quiser mostrar, aqui é o index, né? E se eu quiser mostrar o valor, é o index, ok? Porque o index é a minha variável que ele vai gravar qual é o índice atual do que ele está percorrendo o loop. Tem a outra forma, que também é com a gente vai percorrer, mas porém a gente vai percorrer por valores. Em vez de percorrer por itens, a gente percorre por valores. Eu vou colocar aqui val de valor, né? Val of array. Então tem o for of, for in e o for of. O for of ele vai percorrer todos os valores do array. Então eu não tenho acesso ao index aqui. Né? Então, se eu não preciso do index, nesse caso, vamos supor que eu só preciso pegar o valor de cada item do array, eu posso dar um val, ou um for of, em vez do for in. O for in eu itero e obtenho cada índice do array. E o for of, eu itero o array e pego cada valor do array, ok? Então, agora ficou faltando eu explicar como que eu faço para sair do loop mesmo antes de atingir a condição, tá? Vamos supor aqui que eu queira sair nesse for aqui do índice. Se o índice for maior que 2, eu quero sair do array aqui. Como que eu faço isso, né? Então eu vou escrever todo o array, que nem tá aqui, ó, do 1 ao 5, tá? Do 0 ao 4 índice, né? Mas eu vou sair se ele for maior que 2. Eu só escrevo um break aqui, ó. Então ele vai quebrar o array. Se o índice maior que 2, quebra o array. Então o índice o 0 ele escreveu, o 1 ele escreveu e o 2 ele escreveu. Porém, o índice maior que 2, que seria o 3, ele já pulou fora do array. Então eu posso quebrar um array, um loop dessa forma. Para quebrar o while é a mesma coisa, né? Então eu vou limpar aqui tudo. Vou escrever aqui while. Eu vou falar que while. Eu vou já quebrar aqui, ó, if count maior que 2. Se o count for maior que 2, então let count, então quebra o array, tá? Break. Então vamos aqui, eu vou colocar enquanto for verdade. Esse é um loop infinito, porém eu estou quebrando ele manualmente, certo? Sabe aquela brincadeira do Silvio Santos? 1, 2, 3, pin. Então, nos multiplicados de 4, nos números que são multiplicáveis por 4, ou divisíveis por 4, melhor dizendo, a gente vai escrever o pin, em vez de escrever o número. Daria para a gente fazer, mas eu posso pular o número, tá? Daria para a gente fazer um if mod de 4, if count mod 4, né? E aí eu escreveria o pin aqui, vamos supor. Funcionaria, tá?
é o que eu vou fazer aqui, pin, tá? Se o mod de 4 for igual a 0, né? Não tem resto, é uma divisão exata, ele vai escrever pin, ó, 1, 2, 3, pin. Só que ele está escrevendo o 4 aqui, tá vendo? Eu não quero que ele escreva o 4, né? Eu quero que ele já passe 5, 6, 7, pin, e também não escreva o 8. Então, o que eu faço para ele voltar lá para o começo do loop? Posso dar um continue, né? Continue vai fazer o quê? Ele vai... Chegou nessa linha, ele não faz mais nada que tem dentro do loop aqui. Ele volta lá para o começo do while. Ele pula para o começo do while para passar para o próximo item do loop. Então, esse é o continue, o que ele faz. Então, aqui a gente viu como a gente quebra um loop. Então, ele vai só no máximo até o 20, né? Que seria o outro pin. E aí, se o count for maior que 20, ele pula fora. Ele escreveu o loop até o 20. Ele calculou, é maior que 20, pula fora, break. Se for divisível por 4, ele escreve pin. E aí a gente criou aqui aquela brincadeira que o Silvio Santos vivia fazendo no programa de domingo. Então, por hoje o vídeo é isso que eu queria mostrar, como usar o while, o for, e como quebrar o loop e como continuar o loop, como controlar o fluxo de um loop. Isso vai ser muito útil na aplicação, em qualquer linguagem, mas é assim que a gente usa em JavaScript, ok? Então era isso que eu queria dizer por hoje. Só um lembrete que, se você caiu aqui pela primeira vez, dê uma checada nos vídeos anteriores do canal, que tem a lista de tarefas e a lista de tarefas na nuvem. Eu vou explicar lá como que a gente programa em React, com JavaScript, claro, como fazer uma lista de tarefas e depois evoluindo passo a passo. Não precisa instalar nada no computador e é muito fácil de aprender, ok? Então é isso e um abraço, até o próximo vídeo.